Olá, servidor público. Olá, cidadão. O programa Cidadania e Serviço Público vai mostrar hoje o que é a Pública Central do Servidor. A Pública, no dia 10 de agosto, completa 4 anos e ela reúne todas as entidades sindicais e associativas ligadas aos servidores públicos, ligadas ao serviço público. E é um movimento permanente em defesa da sociedade. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público. E vamos ver os 4 anos de existência da Pública Central do Servidor, um evento aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa. Nós vamos iniciar aqui a nossa sessão solene em homenagem aos 4 anos da Central Sindical Pública. Nós estamos aqui no Kobayashi. Estou aqui fazendo a abertura oficial aqui em nome da Assembleia Legislativa de São Paulo, que está aqui sediando o encontro de vocês. E é uma honra para nós participar desse encontro, dessa comemoração dos 4 anos de luta e de resistência de uma central sindical que representa os servidores públicos do Brasil, de todos os entes federativos, dos municípios, dos servidores dos municípios, dos estados, da União, e que cumpre um papel fundamental, principalmente nesse momento histórico que nós estamos vivendo, de ataques, de retirada de direitos previdenciários, trabalhistas e sociais. É um momento muito difícil da história do Brasil. E, mais uma vez, os servidores públicos foram eleitos o famoso bode expiatório da crise fiscal do Estado, né? Nós estamos sendo criminalizados por conta dessa crise fiscal. Quando eu falo nós, porque eu também sou servidor público, diretor de escola, professor da rede pública de ensino, então eu sei o que é isso, né? E os governos, historicamente, têm feito isso, né? Tentam jogar a culpa da crise fiscal nas costas dos servidores. E nós estamos acompanhando a reforma da Previdência. Ela ataca muito os servidores públicos no Brasil, na área que eu atuo, Goze, que é a educação, por exemplo, e aqui tem as pessoas da educação, a Pampesp está aqui, né? E nós sabemos que praticamente a aposentadoria especial ela foi destruída com essa, mesmo com as alterações feitas na PEC 6, mesmo assim a gente praticamente perde uma conquista histórica do magistério no Brasil, que é a aposentadoria especial. Mas, além da PEC 6, da reforma da Previdência, nós temos outros projetos tramitando contra os servidores públicos no Congresso Nacional. A Pública acompanha e combate esses projetos, como o projeto que acaba com a estabilidade no emprego e tantos outros, que alguns já foram aprovados, a emenda 95, que congelou os investimentos por 20 anos nas áreas sociais. Então, muitos projetos tramitam, alguns já foram aprovados. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que a central de vocês é fundamental na resistência, ela que congrega várias entidades e estão nessa luta defendendo os direitos e a dignidade dos servidores públicos em todo o Brasil. Então, para a Assembleia Legislativa é importante, até porque a Assembleia Legislativa ela tem aqui faz um enfrentamento muito grande, não a Assembleia como um todo, logicamente, porque estávamos conversando agora, porque ela, na verdade, representa como um todo os interesses do governo e os interesses do poder econômico. Eu sempre digo, Goze, na tribuna, nos debates aqui, que a Assembleia Legislativa não passa de um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes e também do poder econômico, até porque eu estava falando até com o Alfredo, do Sinafresp agora, estávamos conversando sobre a política de desoneração, da transferência de dinheiro público para setores econômicos e empresariais aqui do Estado de São Paulo. E foi o Sinafresp que trouxe esse debate para a Assembleia Legislativa, há 3 anos atrás, quando
nós não tínhamos esse debate com mais profundidade. A Sinafresp trouxe dados, fez campanha nos meios de comunicação, esclarecendo para a população, mas, sobretudo, para os deputados aqui da Assembleia Legislativa, mostrando essa transferência de recursos públicos para grupos empresariais, como os frigoríficos, as avícolas, as mineradoras, a Ambev e tantos outros grupos que se beneficiam com o dinheiro público da desoneração fiscal. E agora, recentemente, foi aprovado um projeto aqui na Assembleia Legislativa do Dória, nessa linha de desoneração fiscal, transferindo recurso público para as empresas aéreas, né, reduzindo o valor do ICMS para as empresas aéreas de 25% para 12%. E o Sinafresp fez um levantamento, nós vamos ter uma perda de, acho que quase 600 milhões de reais, né, dinheiro que poderia ser investido na valorização dos servidores públicos do Estado de São Paulo. O fato é que há dinheiro, né, o Estado de São Paulo é o estado mais rico da federação, né, tem dinheiro, mas o orçamento é disputado pelos vários setores, mas, sobretudo, ele é disputado pelo setor econômico, que é organizado, tem influência no governo, enfim. Então, nós queremos disputar esse orçamento, o orçamento federal, o orçamento estadual, o orçamento municipal, para que ele seja canalizado para as áreas sociais e para a valorização dos servidores. Mas queria só fazer essa pequena introdução, mas parabenizar os 4 anos de existência, de luta e resistência da Central Sindical Pública, que representa os servidores públicos em todo o Brasil. Parabéns, Gozzi. Eu passo a palavra, então, para o Gozzi. Então, Pública, está lá a bandeira da Pública, Pública Central do Servidor, que a gente chama também de um movimento permanente em defesa da sociedade, porque nós temos uma ligação muito grande entre, nós todos aqui servidores, né? Entre serviço público e servidores públicos. Um não existe sem o outro, não é? Tá certo? E eu aí começo até com o artigo 6º da Constituição Federal, que diz o seguinte, não é? Direitos sociais, educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Quem é que faz tudo isso encaminhar para o cidadão? Nós, servidores públicos. Tá certo? Então, eu costumo dizer, falei até na entrevista, o cidadão recebe esses direitos pelas mãos dos servidores públicos. Olha a importância que o servidor público tem. Eu vou dizer muito da importância do servidor público, porque a gente já percebe que, em razão de tudo que foi colocado contra o servidor público, tem servidor público que não fala nem para o vizinho que é servidor público. Entendeu? Porque se ele falar para o vizinho que é servidor público, o cara já fala, você é um marajá, você ganha dinheirão, você... Por isso que está com esse problema na Previdência. Né? E nós estamos esquecendo do nosso orgulho de servir ao cidadão brasileiro. Isso nós temos que retomar, tá certo? Então, tudo aquilo só chega ao cidadão através das mãos do servidor público. Vou aproveitar até para falar uma frase que o Maranca aqui, que me falou pela primeira vez, que é o seguinte, olha a diferença. Na iniciativa privada, o patrão, o dono da empresa, é sempre ele que está lá. O que muda são os seus funcionários. No serviço público, os permanentes somos nós servidores. O resto muda nas eleições. E nem sempre trazem um caminho bom para a gente. Mas nós temos a responsabilidade de atender o cidadão da melhor forma possível. Tá certo? Então, enfim, apesar de dizer tudo aquilo, olha só, administração pública direta, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A investidura em cargo público é a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos. Também estão rasgando isso da Constituição. Correto? Então, ó, agora é a Lei 13.467, terceirização. Não só na atividade meio, mas também na atividade fim. Tem uma coisa que eu já discutia com o pessoal do Judiciário, que eu sou do Judiciário, falei, olha, o oficial de justiça, né, é o primeiro que pode sofrer com terceirização. Para que eu vou fazer concurso, diz o Tribunal de Justiça? Para
oficial de justiça, se para pegar um mandado e cumprir o mandado, eu posso pegar alguém por algumas horas e não tenho que pagar salário mensal para o oficial de justiça, né? Isso acontece aí no escrivão. Aliás, né, professor? Até professores podem estar acontecendo isso, né? A gente já chama o professor, como é que chama o táxi aí que a gente pega? Uber, né? O professor Uber. Olha, amanhã preciso de um professor de geografia. Você vem aqui, são 3 horas de aula, eu te pago por 3 horas. Isso é destruir o serviço público, gente. Isso é destruir os servidores e o serviço público. O decreto 9.507 amplia a abrangência das regras de contratação de serviços terceirizados para as empresas públicas. Artigo 37, agora mudando um pouquinho. O que é garantido? É garantido o direito à livre associação sindical, correto? Também estão rasgando. Quer ver? O imposto sindical deixou de ser obrigatório. Claro, a melhor forma de destruir o serviço público, destruir o sindicato, destruir as associações, é começar por aí, não é? E mais do que isso, acabou com o desconto de contribuição sindical no contra-cheque. E ainda assim, teria que ter autorização prévia. Alguns mandatos de segurança estão fazendo isso voltar ao que era, tá certo? Não do imposto sindical, mas de descontar em folha. Mas você imagina, estou aqui com o presidente da AFIPESP, que tem mais de 250 mil servidores associados. Já imaginou 250 mil deixar de pagar, ou você ter que mandar 250 mil boletos todo mês? Entendeu? É destruir. Aliás, você percebe que eles fizeram isso antes de entrar com a reforma previdenciária. Que é justamente, primeiro vão deixar eles perderem a força. Depois a gente entra com a reforma previdenciária. 37, remuneração dos servidores. Isso faz tempo que rasgaram da Constituição. Revisão geral anual. É a inflação do período. É a inflação. O executivo aqui de São Paulo está um caos. Há anos não tem recomposição salarial, tá certo? O direito de greve, bom, então se não tem recomposição salarial, tem o direito de greve, pelo menos, está na Constituição. Também rasgaram, né? Porque, na verdade, quando você vai estudar o direito de greve, uma das leis que está lá em discussão é o seguinte, 60% não pode entrar em greve, só 40%. E se for em algum serviço essencial, só 20%. Quer dizer, como é que você pode fazer uma greve com 80% trabalhando e 20% em greve? Não é? Tá certo? Está até dividindo, né, os servidores. Olha, essa aí é uma greve que o Judiciário de São Paulo fez, que durou 127 dias. 127 dias. Aí na Praça João Mendes nós juntamos mais de 10 mil servidores. Entendeu? Hoje já é impossível. Hoje é impossível. Todo mundo tem medo porque começa a perder vale alimentação, começa a ter desconto do dia, entendeu? Etc e tal. Mas graças a essa greve que nós ainda temos um salário razoável hoje. Tem aqui gente do Judiciário que pode comprovar isso. Manifestação já da Pública em Brasília, no Temer, né, contra a reforma da Previdência. A Pública já estava lá com um caminhão de som. Aliás, tem um filme interessantíssimo, chama Democracia em Vertigem, que a cena final do filme aparece o caminhão da Pública lá em Brasília. Aliás, quem não assistiu ainda, anotem, Democracia em Vertigem é um filme maravilhoso para a gente entender o que tem acontecido no Brasil. Bem, a União, os Estados Unidos... Planos de carreira. Todo mundo aqui passou por planos de carreira? Quando tem plano de carreira, é exatamente para mudar para pior, tá certo? Especialmente pelo que eu conheço os professores aposentados, tá certo? União está Conselho de Política de Administração e Remuneração, designado pelos respectivos poderes. Cadê as entidades? Percebe? Cadê a nossa representatividade? A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação dos servidores. Não é?
Promoção de carreira vem daí. Cadê a nossa participação também? Júlio está aqui comigo. Júlio, nós levamos 10 anos, pelo menos, brigando para que o Tribunal de Justiça criasse uma escola de formação dos servidores, está certo? Porque no judiciário era assim, o servidor assumia e o mais velho começava a ensinar para ele o que ele tinha que fazer, está certo? Nós conseguimos a criação no TJ, mas não tem ninguém de nós participando dessa comissão da Escola dos Servidores. Ninguém. Tá certo? Ou seja, só aquilo que o poder acha que é importante apresentar na escola é que existe na escola, e não aquilo que é a experiência dos servidores em contato com o cidadão. Artigo 40. Previdência de caráter contributivo e solidário. Toninho já até deu risada aí, né, Toninho? Então, previdência de caráter contributivo e solidário. Cadê? Né? Está indo para o brejo. Por invalidez permanente, proporcionais ao tempo de contribuição. Você já imaginou? O sujeito está contribuindo há 5 anos e tem uma deficiência que não permite mais que ele continue trabalhando. Ele vai receber só correspondente aos 5 anos que ele contribuiu. Isso é brincadeira. Não é? Nós estamos lutando com isso, né, Júlio? Faz tempo e a gente não conseguiu resolver isso. A Constituição do Estado de São Paulo. Aqui também o Toninho depois vai explicar melhor. Ele vem com mais informações do que eu, mas eu vou dizer uma coisa que é preocupação do mundo do servidor público, viu, Toninho? Aqui pelo Estado de São Paulo, artigo 133, a quem ficar num cargo recebendo por 10 anos, se aposenta com os 10 anos. Tá certo? 10 décimos, né, da gratificação. Se é 5, se aposenta com 5 décimos. Me parece, você vai depois definir melhor isso, que se aprovar do jeito que está, o sujeito pode continuar no cargo, mas se ele só tem 5 anos, quando ele se aposentar, mesmo que for daqui a 10 anos, ele se aposenta só com 5 décimos. Então, está mais uma vez rasgada também a Constituição do Estado de São Paulo. Supremo Tribunal Federal agora, o Hugo esteve lá no Supremo Tribunal Federal no dia 1º, né, Hugo? Ontem, porque era para ser votado isto. Ficou para o dia 21, né? 21/8. Você já imaginou? Os governadores que acharem que estão gastando muito com funcionários, vão dizer que não tem dinheiro, e eles dão uma facilidade enorme para a gente. Em vez de trabalhar 8 horas, trabalha só 6. Mas ganha 20% a menos. Tá certo? Você já imaginou? Gente, o salário de R$ 2.500, você ganha, tem 20% de desconto, é R$ 500. Tá certo? A perda do cargo público também, né? Agora você pode perder o cargo público se eles acharem que você é ineficiente no trabalho, etc. e tal, não é verdade? União, Estado, Distrito Federal e municípios. Né? Então, veja bem, condições de trabalho não está aí, mas a avaliação está, não é? É como se avaliar um sujeito que infelizmente não consegue atender o paciente e põe ele no corredor do hospital deitado no chão, esse vai ser mal avaliado, mas condições de ter uma maca para pôr o doente, não vai ter. Então vocês percebem a situação que nós estamos passando pelo Brasil hoje? Fórum de Santos, tem aqui o pessoal de Santos. Eles estão com 3 funcionários para atender um cartório de distribuição. Gente, tem processos enchendo as salas, porque não tem como dar andamento. E o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo diz que não adianta, não tem dinheiro, não vai pegar mais ninguém. Na reestruturação, que está em estudo no Ministério da Economia, deve acabar com a estabilidade e ainda abrir caminho para demissões e terceirizações. Vocês já perceberam o que está acontecendo no serviço público, para o servidor público e para o cidadão brasileiro? Claro isso. Acho que as desgraças eu já mostrei bastante. Tá? Você tem muito mais, hein? Tá bom? Mas aí eu falo, bom, e a representação do servidor público? Sabem quantos nós somos no Brasil? Se pegarmos federais, estaduais e municipais, mais de 12 milhões de servidores. E nós estamos aonde? Só levando pancada, sem reação nenhuma.
Sabe que chegou a hora de mudar. Bom, principais... Aí agora eu vou falar da pública. Por que da pública, tá bom? Principais diferenças entre iniciativas privada e pública. Empresa privada, qual é a missão? Fazer dinheiro. Claro. Lei de mercado. E o setor público? É um veículo de bem-estar social. Ele não tem lucro, ele não busca lucro. Ele busca atender o cidadão que já pagou por isso, na verdade. Pagou imposto. Tá certo? Motivação dos dirigentes na empresa é competitividade. Não é assim que funciona? E no setor público? Autogestão social. É o conjunto de atendimento ao cidadão. Tá certo? O regime na empresa, competição, é o quanto de mercado. No setor público, que tipo de governo? Neoliberal, bem-estar social, entendeu? O que nós escolhemos? Modelo de decisão na empresa é portas fechadas. Mesa de negociação com os trabalhadores, o dono da empresa faz as portas fechadas, porque tudo que acontecer na negociação, ele vai colocar no produto. Estou certo? E na empresa privada, no setor público, a decisão tem que ser participativa. O servidor público faz parte do Estado, ele é parte da administração do Estado. Está certo? Base de cálculo, empresa, é custo-benefício. Setor público é valores morais absolutos. É o que nós fazemos para o cidadão que pagou impostos. Fonte de recursos da empresa, clientes. Setor público, contribuintes. Arrecadação tributária. Né? Avaliação de competência na empresa é lucro. No Estado, tem que ser foco no cidadão. Como é que eu atendo o cidadão? Como é que os servidores públicos atendem o cidadão na sua totalidade? Desde que tenham recursos, evidentemente. Aí eu aproveitei, porque a pública tem uma mudança aí no que é central sindical, então eu coloquei aqui uma questão importante. Na Convenção 51 da OIT, que trata do direito de sindicalização em relação ao trabalho na administração pública, eles não falam sindicato ou associação. Eles falam em organizações de empregados públicos. E quando a Dilma baixou o decreto 7944, também fala em organização de trabalhadores da administração pública. Claro que o sindicato tem uma importância fantástica, claro. Mas eu vou dar alguns exemplos para vocês. Quem é da PUESP que estava aqui? Não, deu uma saída. CPP? Não sei, CPP. Quantos associados o CPP tem, mais ou menos? Uns 100 mil associados. Como o sindicato só pode ser único, a PUESP fez o requerimento e se sindicalizou. E o CPP não conseguiu se sindicalizar. Agora, veja bem, não significa que o CPP não pode fazer um grande trabalho para o servidor. A minha entidade é associativa, não é sindical. Associação dos Servidores do Tribunal de Justiça. E vou dizer para você, aquela greve de 127 dias, fomos nós que organizamos. Antes de 88, as entidades sempre fizeram o serviço sindical. Então não significa que a partir de 88, quando criou o sindicato, esconde as entidades associativas. Não, elas estão ativas e têm que estar ativas e abraçadas aos sindicatos. Não são duas coisas que estão brigando entre si. Pelo contrário, tem que estar juntos, tá certo? Então, o que acontece? A pública, vocês vão ver, ela une todo mundo. Associações e sindicatos, Constituição Federal, é livre a associação profissional ou sindical. E aí a conclusão é de criação de uma central própria dos servidores públicos. Mais de 12 milhões de servidores e empregados públicos para a gente unir numa central importante. Aonde participam confederações sindicais e associativas, federações sindicais e associativas, federações mistas, movimento de servidores e empregados públicos, fóruns representativos de servidores e empregados públicos. Então, tudo que é este trabalho do serviço público, do servidor público, nós estamos unindo na pública, claro.
A pública, esse é o início do Estatuto. A Pública Central do Servidor, cujo lema é Movimento Permanente em Defesa da Sociedade, foi criada em 10 de agosto de 2015. E no nosso Estatuto tem uma coisa importante que não vai estar aí, que é a seguinte: nós não temos nenhuma ligação partidária. Claro? Não há partidos políticos dentro da pública. Claro que a pública se interessa e vai se interessar sempre em ter uma grande representação de servidores e do serviço público nas assembleias, nas câmaras, nos municípios, no Senado, na Câmara, independente até do sujeito eleito ser servidor ou não. Nós queremos não um partido, mas, se possível, uma pessoa em cada partido defendendo o serviço público e o servidor público. Então, nós não defendemos, nós não queremos ser governo, nós queremos melhorar o governo, tá certo? E aqui os nossos primeiros passos de luta. Eu sei que está pequenininho, difícil de ler, né? Mas eu vou dizer aqui é a reunião das centrais CGTB, CSB, CSP, CTB, CUT, Força Sindical, e a Pública e a UGT. Nós estamos todos juntos, reunidos neste momento. Nós tivemos uma semana passada de estudos sobre uma nova forma sindical para apresentar ao governo. Depois, no dia 13 de agosto, Dia Nacional de Mobilização com paralisações, protestos e manifestações em Brasília e nos estados. E também vai ter a Marcha das Margaridas, lá em Brasília. Todas as nossas entidades vão participar, tá? Aí, a diretoria atual da Pública foi eleita no dia 27 de março e tomou posse no dia 1º de abril. E aqui eu termino com o pessoal, vocês podem fotografar para poder entrar em contato com a gente. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público. Um programa para você, cidadão, para você, servidor público, um programa que discute cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa.